Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre regra de derivada, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre derivada. Derivada tem várias aplicações, né? Tem muita utilidade, mas o nosso intuito aqui nessa aula é o quê? Tentar passar para vocês as regras de maneira prática para que vocês consigam, né, resolver os exercícios aí. Agora, eu vou começar com a regrinha de potência, né? Com a regrinha do expoente, muitas vezes conhecida como a regra do tombo, tá? Então, nós temos aqui, ó, é a primeira regra, é a fundamental, né? A mais importante. Então, f de x igual a x elevado a n. Quem é n? N é um número qualquer. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma raiz, pode ser uma fração. Isso não tem o menor problema. A derivada dele, quando a gente vai derivar uma funçãozinha, a gente chama de f', né? De x. E a regrinha básica, né? Por isso que ela é conhecida a regra do tombo. Eu vou tombar esse n, vai ficar n, x elevado a n menos 1. Pronto. Para qualquer n, né? Que seja um número positivo, um número negativo, uma fração e tudo mais. Então, às vezes, a gente falando assim em letrinhas, fica complicado de entender, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Tanto faz eu falar f de x ou y de x, é a mesma coisa, tá? Então, como que a gente aplicaria essa regra com números, né? Então, vamos lá. Y', então, se y é igual a x ao cubo, y' de x vai ficar igual a como, né? Eu vou tombar, olha. O que eu fiz aqui? O que a regra está mandando eu fazer? Ó? Não está mandando eu tombar esse n? Quem que é o n aqui, o expoente? É o 3. Então, eu vou tombar esse 3, tá? E vai ficar x elevado ao quê? N menos 1. Quanto valia o n, né? Quem é o n? É o expoente. O n valia 3. 3 menos 1, 2. Então, essa é a primeira regrinha aí que nós temos de potência, tá? A segunda regrinha, que na verdade se enquadra nessa, mas na hora que aí vocês vão acabar fazendo atividade, acabam ficando com um pouquinho de dúvida, é a seguinte, ó, f de x é igual a uma constante vezes o x, tá? Quem que é constante? O que é constante? Constante é um número, gente. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser raiz, pode ser fração, não tem o menor problema, tá? A derivada, quando eu tiver o x sozinho, a derivada dela, na verdade, vai ficar só a constante, tá? Então, isso são fórmulas, são regras que eu estou passando para vocês. Então, vamos ver aqui, às vezes a gente falando, né? Só com letrinha fica um pouco complicado de entender, né? Nossa, quem que é esse C, né? C é um número qualquer, tá? Então, vamos fazer aqui o B, um exemplo, né? Seguindo isso daí. B, y de x é igual a 5x. Olha, o modelo é parecido, uma constante vezes o x. Uma constante vezes o x. Qual que é a derivada dela? Ó, tô seguindo a regra. A derivada dela, tô chamando de y, porque tanto faz eu chamar de y ou de f, tá?
Se eu tenho uma constante vezes a letrinha, a derivada sobra só a constante. Então, a minha variável, né, a minha letrinha aí é o x, a hora que eu for derivar o 5x, sobrou só o 5. Tá aí a segunda regrinha bem simples, né, que a gente tem que ter aí em mente com relação à derivada. E a terceira regrinha é que quando eu tiver uma constante, se a minha função for igual a uma constante, constante é um número. Pode ser um número positivo, um número negativo, uma fração, uma raiz, um número irracional, desde que ela não tenha o x acompanhando, né? A derivada dela é o próprio, a derivada dela é zero. A derivada de uma constante é sempre zero. E aqui, o c, y igual a raiz de 7. Nossa, raiz, professora. Não tem problema que é raiz, gente. Raiz é um número. Se é um número e não tem o x do lado, a derivada dela é o quê? Se não tem o x do lado, ela é uma constante. A derivada de constante é igual a quanto? É igual a zero. Sempre. Sempre. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplinho onde a gente mistura todos os elementos, tá? Então, aqui, f de x igual a 2/5 de x ao cubo mais 4x mais 8. Então, vou calcular aqui a derivada, tá? Por falta de espaço, eu vou escrever aqui na frente. Então, a minha derivada, olha, f' de x. Vai ficar como, né? Eu vou usar a regrinha do tombo primeiro, ó, porque cada caso eu tenho que observar e ver em qual regrinha ele se enquadra. Olha, aqui eu tenho um x que tem um expoente, então ele vai entrar nessa regrinha aqui. O que eu vou fazer? Quem que era meu número? Ah, professora, mas tem fração. Não tem problema que tem fração. Fração é um número, não tem nada demais. Esse tracinho da fração é a única coisa que indica uma divisão, tá? Aí eu vou usar a regrinha do tombo, ó. Eu vou tombar o 3 e vai ficar x elevado ao quê? 3 menos 1, 2. Ó, então, aqui eu usei a primeira regrinha, porque tinha um expoente para utilizar a primeira regrinha. Agora, mais 4x. O 4x, olha, se a gente for pensar bem, prestar atenção, é uma constante do lado da variável. Olha a regrinha aqui. Quando eu tiver uma constante do lado da variável, quanto que dá a derivada dela? Dá só a constante. Então, eu vou lá e coloco mais 4, tá? E aqui, o 8. O que o 8 é? O 8 é uma constante, não tem letra nenhuma do lado dele. Então, na hora que a gente estiver aí realizando, né, a derivada do 8, que é uma constante, a derivada de constante é zero. Não teria necessidade de pôr, tá? Mas eu vou escrever aqui para vocês lembrarem depois. Aí aqui, ó. Isso aqui, terminei, mas olha essa bagunça aqui, né? Então, a gente vai arrumar isso daqui. O que eu tenho aqui? A hora que eu tombo, na verdade, eu vou multiplicar esse número que eu tombei pelo número da frente. Ai, mas é uma fração. Não tem problema nenhuma o fato de ser uma fração. Como que a gente faz essa conta aqui mesmo? Olha, eu vou fazer aqui na frente, depois eu vou apagar.
só para vocês verem como que é feita essa conta. Então, nós temos aqui, ó, 2/5. Eu falei que quando a gente tomba, a gente multiplica pelo número que estava embaixo. Então, vem vezes 3, tá? Bom, como que eu faço essa conta mesmo, para quem não lembra? É uma multiplicação, né, de fração. Ah, professora, peraí, o 3 não é uma fração, o 3 é um número. Sim, o 3 é um número, né? Mas quando não tem ninguém embaixo de um número, na verdade, eu tenho o número 1. Como que eu faço essa multiplicação de fração? Multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Simples assim, ó. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Quem que estava aqui com ele? Que letrinha que estava com ele? O x ao quadrado. Então, a letrinha permanece, tá? Mais quem? O 4. Esse 0 eu não preciso colocar, tá? Então, aqui a gente obteve, vou apagar essa continha, que foi só para explicar para vocês. Então, aqui a gente obteve a derivada. São essas as regrinhas de expoente. Claro que isso pode ser incrementada e numa aula posterior nós vamos fazer resolução de exercícios. Mas se eu souber essas 3 regrinhas, já me ajuda em muita coisa.